E aí pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Luiz Gustavo, mas vocês me conhecem como Guga. Estou aqui para trazer uma nova playlist, né, uma nova série nos assuntos de linguagem C. Mostrar para vocês também esse site chamado The Huxley, está escrito aqui embaixo. Vocês podem estar acessando, ele é de livre acesso e está resolvendo exercícios. Eu acredito que tem exercícios além da linguagem C, com outras linguagens de programação, mas eu só utilizei ele para a linguagem C. Então fica a dica aí, é um site que eu recomendo. Tem seus problemas, mas é muito bom, um banco de questões enormes para você treinar e você pode até criar questões para lançar aí. Beleza? Vamos para esse problema. Eu estou começando assim com ordem crescente, mas caso vocês queiram que eu resolva algum, basta pedir. Esse aqui é o segundo problema, eu não consegui acessar o primeiro, que chama-se três números em ordem crescente. Problema simples, iniciante. Então, aqui a gente tem a parte da descrição do problema. Ele vai dar aqui, faça um programa que leia três números inteiros e os imprima em ordem crescente. Ele diz o formato de entrada, três números inteiros separados por um final de linha, que é aquele contra a barra N, e o formato de saída. Os três números lidos impressos em ordem crescente, cada um em uma linha. E ele dá aqui um exemplo. Acredito que aqui não tem mais. Caso você tenha alguma dificuldade, você consegue dar uma olhada em mais algumas respostas, a depender do problema. Ele dá aqui até um oráculo, que se dá um exemplo aqui, vou estar entrando com o 5, o 4 e o 8. E aí você pergunta ao oráculo, e ele dá aqui a saída que ele deve obedecer. Tranquilo? Tem aqui algumas submissões que você já fez, né? No caso, eu já fiz aqui algumas vezes, desde 2021. E vamos iniciar. No meu caso aqui, eu já tinha resolvido esse problema. Vou refazer ele aqui com vocês. O código normalmente inicia com essas 4 bibliotecas por padrão. Você pode utilizar aí. No caso, a gente não vai utilizar essas aqui, mas fica a seu critério, pode deixar, não faz problema, não tem problema. Beleza. Vale lembrar que ele vai estar entrando com 3 números, né? Então vou estar definindo aqui números inteiros, N1, N2 e N3. Beleza? Vou estar fazendo o pedido deles aqui, utilizando a função scanf. Eu dou um espaço aqui, scanf %d, espaço %d, espaço %d. E aqui vou estar pedindo, utilizando o endereço de memória, N1, endereço de memória de N2 e endereço de memória N3. Poderia estar pedindo 3 scanfs com cada um? Poderia. Não faz mal não. Beleza? E aí, o que a gente vai ter? A gente tem algumas possibilidades, se a gente parar para pensar. A gente pode ter a seguinte situação, da ordem ser a mesma, da ordem tá trocada o N2 com o N3, do N2 começar e ser o N1, N3, N2, N3, N1, começar com N3, N1, N2 e de ser o inverso, né? Ser N3, N2, N1. A gente tem 3 possibilidades e a gente vai trabalhar com os condicionais aí, né? Para a primeira possibilidade, vou estar trabalhando com o primeiro termo. Eu quero saber qual vai ser o maior, vou estar dizendo assim. Então vou estar fazendo if N1 maior ou igual também que N2 e N1 maior ou igual que N3. Aqui vou ter a primeira condição, que são esses dois casos daqui. Eles vão entrar nessa condição porque o N1 vai ser o maior número. Então, se o N2 for maior ou igual que N3, eu vou estar printando a mesma coisa. No caso vai ser %d, contra barra, %d e %d. Vou estar colocando N1, N2, N3. Você pode também pensar que você vai fazer algumas alterações. Você pode
fazer atribuição de variável aqui dentro e no final tá printando a mesma coisa. Não tem problema, você pode fazer do seu jeito, tem várias maneiras de resolver, mas eu estou fazendo aqui a mais simples para o pessoal entender também, beleza? Então, a gente matou esse caso, e caso contrário, eu vou estar printando, vou copiar aqui, só para não demorar muito. Então a gente vai ter o caso de troca do N2 com N3. E aqui a gente vai ter o N2. Beleza? A outra condição, vou estar utilizando um else if, porque a gente vai estar nessa mesma estrutura de if, que vai ser o caso do N2 ser o maior número. Vou estar trabalhando nesse caso aqui. Então, o N2 vai ser maior ou igual que N1, e o N2 vai ser maior ou igual que N3. Mesma coisa que o anterior aqui. Se o N1 for maior ou igual que N3, então a gente vai ter a ordem N2, N1, N3. Vou dar aqui o printf e a gente só altera aqui. N2, N1 e N3. Se não, nosso else, N2, aqui a gente vai ter N3 e N1. Por último, caso contrário, o N3 seja o maior número, a gente vai ter, a gente já matou esses casos aqui, if N1 maior ou igual que N2, a gente vai ter aquele print, o primeiro vai ser N3, N1, N2, por último, N3, N2 e N1. Beleza? Vamos executar o código aqui. Na entrada que ele dá. E, ok, esqueci de colocar o F no print. Acontece. Até porque outras linguagens de programação utilizam só o print, não utilizam printf. Mas não tem problema. Ok, eu acabei trocando aqui as ordens, né? Para ser em ordem crescente. E eu acabei colocando em ordem decrescente. Então, o que é que eu posso fazer? Posso simplesmente alterar isso daqui. No caso, esse aqui vai ser o padrão. E aqui vou estar alterando N2, N3, N1. Aqui eu vou estar alterando o N3. Não, esse aqui vai ser o menor. Vai ser N3, N1, N2. O N2 vai ser o menor. E aqui o N1. Aqui você vai ter que o N3 é o menor. E aí você vai ter N2, N1. Aqui vai ser N3 e N1. E aí, se executar, tranquilo. Eu não lembro quantos casos tem, mas ele dá uma série de casos que você tem que acertar. Eu acho que eu consigo ver aqui. Ele dá aqui, ó, alguns casos. E às vezes você consegue acessar alguns, ele deixa disponível para você ver. Mas aqui acho que... Não sei, eu vou só fazer um teste aqui. Alterar um N1 com N2. Para ver se ele dá... Ele deveria dar algum problema, né? E aqui. Pronto. Você consegue ver que tem uma saída errada. Consegue acessar ela. E consegue ver mais ou menos no caso que você está errando. Beleza? Vou corrigir aqui. E esse é o vídeo de hoje. Fazer essa questãozinha. Se inscreva no canal. Acompanhe a playlist de C e a playlist agora de problemas. Deixe seu like. Comenta aí se você gostou. Dê sugestões. E até a próxima.